Olá, pessoal. Meu nome é José Lopes. Eu sou analista de segurança da informação na Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Trabalho lá desde 2013. Eu fui responsável por estruturar o CSIT da companhia e desde 2017 eu lidero o SOC da CEMIG. Eu sou formado em ciência da computação e tenho algumas certificações relevantes na área de segurança, a CISP, Security Plus, e mais recente agora a AWS Security. Nessa palestra aqui, palestra rápida, eu vou falar sobre visibilidade de rede. Basicamente, quando os times de resposta a incidente precisam tratar incidentes, eles precisam saber o que está acontecendo na rede. E muitas vezes, a falta de dados complica esse tratamento de incidente e, consequentemente, as pessoas não conseguem encontrar a causa raiz. Nessa palestra aqui, eu vou dar alguns insights de como que a gente consegue extrair esses dados da nossa rede para que a gente consiga tratar incidentes adequadamente. Então, a palestra está dividida em 4 grandes blocos. Primeiro, eu vou falar de introdução. Vou falar sobre o meu conceito de caçar fantasmas, a evolução disso, que é o tratamento de incidentes, e logo na sequência a gente faz a conclusão. Então, assim, incidentes, eles acontecem a todo momento. E a gente sabe que eles costumam acontecer no final de semana, no feriado, de madrugada, no sábado, quando está chovendo. Para que a gente consiga responder adequadamente, a gente tem que ter 3 pilares muito bem fundamentados: pessoas capacitadas, processos bem definidos e comunicados, e tecnologias bem configuradas. Mas mesmo tendo isso aí tudo muito bem feito, se eu não tiver dados do que está acontecendo na minha rede, pode ser que eu não consiga encontrar a causa raiz. Vai dificultar a vida do meu time de tratamento de incidentes. Como eu falei nessa palestra, eu vou dar alguns insights de onde que a gente vai pensar isso na rede, para que a gente consiga entregar esses dados para os times de tratamento e eles consigam fazer uma resposta mais eficaz aos incidentes. Então, assim, tratar incidente de segurança sem ter dados suficiente pode ser como caçar fantasmas naqueles filmes de Hollywood. A gente está sendo assombrado e não sabe onde está a assombração. Durante o tratamento, a gente tem que conseguir responder algumas questões muito simples. Por exemplo, qual foi o usuário associado? Quais são as máquinas relacionadas no incidente? Origem, destino? Por quanto o incidente começou? Por onde passou? E outras questões também. Por onde o agente de ameaças passou? Se a gente não consegue responder algumas perguntas básicas, isso complica toda a cadeia de resposta a incidentes. Então, eu preciso fazer um monitoramento do meu ambiente, das minhas ferramentas, para que eu consiga, de forma mais assertiva, dizer como que aquele incidente aconteceu, o que foi explorado. Pensando em cenários, né, por absurdo, o pior cenário, eu não tenho monitoramento algum. Então, nesse cenário aqui, que eu acho que é um cenário difícil de acontecer, minimamente os times têm algum grau de monitoramento do seu ambiente, mas, por absurdo, nesse cenário, aconteceu um malware, não tem monitoramento algum na rede. Como que começou? Como que esse malware está se propagando? Está saindo de qual máquina? Indo para qual máquina? Usando qual porta? Se eu não consigo falar como que isso está acontecendo, é como se eu tivesse um fantasma na rede. Está em prato voando para todo lado na casa e eu não consigo fazer nada. Então, um cenário caótico desse, é possível até que o time tenha que mandar formatar tudo e complica realmente a vida. Mas eu acho que um cenário mais comum é que os times eles têm algum grau de monitoramento. E aí vou dar um exemplo aqui. Você pode estar monitorando, por exemplo, o seu firewall, o seu anti-malware e o seu IPS, por exemplo. Só as 3 aplicações. E num cenário desse, caso aconteça algum incidente, você vai ver flashes dos fantasmas, do ator de ameaças, né? Você vai ver ele passando pelo firewall no momento que não deveria ter ninguém passando pelo firewall, e ele some. E de repente ele aparece sendo bloqueado no IPS, e ele some. E de repente aparece um alerta de malware na rede, e ele some. E você não consegue dizer exatamente onde que ele está no seu ambiente. Você vai vendo realmente flashes. É o fantasma que aparece na sala, depois ele aparece no quarto, e simplesmente você não consegue tomar ações mais efetivas se você não sabe que movimento ele está fazendo, como que ele está se movimentando lateralmente ali na rede. Obviamente, fica muito difícil tratar incidente desse jeito. Se você tem um ambiente onde você só tem visão de parte, fica difícil na hora que
ele sai dessa parte monitorada e vai para outra parte não monitorada, você tratar o incidente adequadamente e, eventualmente, encontrar a causa raiz, encontrar, por exemplo, o paciente zero, qual foi a primeira máquina infectada, quando que esse cara entrou na minha rede pela primeira vez. A gente tem que evoluir para o tratamento de incidentes. A gente tem que tratar incidentes, não caçar fantasmas. E aí a gente tem que pensar também no cenário ideal. Eu falei do pior cenário, né? O cenário ideal, a gente tem todos os sistemas da empresa sendo monitorados. E aí, com isso, eu consigo dizer exatamente como que os pacotes estão trafegando na rede, quem está logado em qual sistema, e aí eu consigo dizer claramente onde que um ator de ameaças entrou, por onde ele passou, o que ele explorou, até conseguir chegar a um determinado servidor que foi comprometido. Como que eu consigo isso? De onde saem essas informações? Bom, basicamente eu vou tirar de 3 lugares, mas mais especificamente de 2 que está acontecendo na rede, e o terceiro é uma coisa mais proativa. Eu estou falando de logs de sistemas, flows de rede e feeds de ameaças. Nos próximos slides aqui, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe sobre cada um. Então, começando para falar sobre logs, logs basicamente são dados gerados por sistemas, aí estou falando de softwares, firmwares, que mostram algumas ações executadas dentro desse sistema. Então, você tem lá, por exemplo, ferramentas de segurança, firewalls, proxy, IPS, anti-malware. Tudo isso é capaz de gerar logs do que está acontecendo nele. Os sistemas operacionais, Windows, Unix, Linux, eles também conseguem gerar logs e já fazem isso automaticamente. Se você acabar de instalar um sistema Linux, você já tem os logs sendo gerados automaticamente ali. O sistema já está te falando o que está acontecendo nele. Então, eu preciso aqui, nessa coluna da esquerda, eu tenho as origens, né, grupos de origem de log, que vão gerar esses logs para mim, e eu preciso normalmente centralizar esses logs. É humanamente impossível que eu trate logs só com o olhar humano. Eu não consigo, eu preciso jogar esses logs para algum sistema, e esse sistema computacional fazer essa análise de logs para mim. Normalmente a gente usa o CIEM para isso. Esses logs, então, eles têm que entrar dentro de um sistema, e ali eu vou fazer a extração de dados que são importantes. O que pode vir dentro do log? Varia muito. Eu posso extrair várias coisas de logs, dependendo do que está vindo, né? De onde está vindo. Então, eu posso extrair identidades de usuários, usernames, eu posso extrair, às vezes, até campo IP, ações tomadas em sistemas, habilitou tal serviço, desabilitou tal serviço, criou tal usuário. E eu posso extrair também, às vezes, hostnames. Entrou um log lá que tem um hostname de uma máquina. E saber que aquela máquina ali foi usada por tal usuário. Obviamente, os logs eles variam muito, né? Então, o log de firewall vai trazer questões de firewall, bloqueios, permissões de quem está entrando e saindo da rede. O log de proxy, ele vai trazer quem está acessando qual site. O log de anti-malware vai trazer um hash, vai trazer um arquivo comprometido, qual que é o caminho do arquivo, né? Então, ele varia muito de acordo com a origem, pode trazer determinado tipo de informação. Já os flows de rede são... Como que a gente define flow, né? Flow é uma comunicação unidirecional entre mesma origem e mesmo destino dentro de uma seção, mesmas portas, né? Então, a gente está falando aqui basicamente de camada de rede, camada 3. A gente tem aqui, então, os roteadores, gateways e switches, equipamentos de rede de forma geral, que podem gerar esses flows para mim, dos pacotes que estão trafegando neles, e jogar também para uma fonte centralizada. O CIEM costuma fazer isso também. E o que eu vou extrair desses flows? Eu vou extrair dados de camada de rede. Eu vou extrair principalmente endereço IP, portas associadas e número de pacotes trafegados. Isso aqui é muito importante, porque ele complementa a parte de logs. Se os logs estão pegando ali muito na parte de aplicação, os flows estão pegando na parte de rede. E uma coisa que eu já ouvi em alguns encontros de segurança que eu fiz os flows não mentem. Se o pacote bateu no roteador, no switch, e foi gerado um flow, aquilo aconteceu, não tem como falsear. Então, eles se complementam bastante. Esses dois, logs e flows, eles são retratos do que está acontecendo no meu ambiente. A gente, às vezes, falar de tempo real é meio complicado, né? A gente não sabe o que é meio tempo real, às vezes tem um delayzinho ali. Mas são coisas que estão acontecendo ou acabaram de acontecer na minha rede. Já quando a gente vem falar de feeds, a gente está pensando num serviço um pouco mais proativo. O que são feeds? Feeds são conjuntos de indicadores de comprometimento que eu posso receber. O
que seriam esses indicadores de comprometimento? Falando de domínios maliciosos, IPs maliciosos, endereços de e-mail maliciosos, coisas desse tipo. Eu posso trazer esses feeds através de serviços contratados. Existem empresas que vendem o serviço de feeds, de ameaças. Eu posso buscar isso em fontes abertas na internet, o OSINT, que eu vou... Tem alguns sites, tem alguns serviços que entregam esses dados de forma aberta, né, de forma livre. Eu consigo consumir isso e criar blacklists, por exemplo, e eu posso trazer isso de parceiros meus. Alguma empresa parceira que já tem os seus próprios feeds, eu posso importar dela e fazer uso no meu ambiente. Isso é muito interessante porque eu posso fazer uso disso dentro, por exemplo, de empresas que estão no mesmo ramo da minha. Normalmente a gente está propenso ao mesmo tipo de malware. Eu agrego isso e essa agregação, ela normalmente vai acontecer ali numa ferramenta que chama MISP, né? É a ferramenta mais famosa hoje em dia para fazer esse tipo de coisa. E daqui eu extraio meus IOCs. O legal disso, por isso que eu falo que é preventivo, é porque esses IOCs, eu estou colocando já um conhecimento de bloqueio na minha rede, que coisas que ainda não bateram aqui. São coisas que bateram em algum parceiro meu ou em algum serviço que eu estou assinando e que eu já estou bloqueando aqui na minha rede antes que chegue aqui. Mas aí é difícil passar para monitorar tudo. A gente sabe que, por exemplo, licença de SIEM é muito cara. Você receber todos os logs é muito caro. Os times não conseguem instalar os dedos e já está recebendo log de tudo na rede. Os flows idem. Então, como que a gente deveria fazer? Uma sugestão é pensar os arquivos mais críticos na rede. Então, eu vou pegar os sistemas mais críticos, por exemplo, os firewalls, os DCs, controladores de domínio, e vou tirar deles, eu vou escolhê-los como origens de logs, por exemplo, e posso até fazer filtragens. Por exemplo, se eu tenho um servidor Windows, eu vou só trazer tais event IDs. Se for um servidor Linux, eu vou trazer as facilities e severities do syslog. Eu não vou trazer tudo. Porque com isso eu reduzo a quantidade de logs que vão chegar, consigo fazer um bom monitoramento do meu ambiente e usar poucas licenças. Para flows, a gente pode pensar os ativos de rede mais críticos e, além disso, fazer uma taxa de amostragem, a gente chama de sampling, né? Em vez de eu receber fazer flow de cada pacote que bate lá no meu ativo, eu pegar, por exemplo, 1 para 10. Para cada 10 pacotes que passam, eu escolho um para fazer flow dele. Obviamente, eu vou demorar mais tempo para ter o baseline da minha rede, porque eu não estou recebendo 1 para 1. Mas em algum momento, se no primeiro caso, recebendo 1 para 1, eu levaria tipo 1 mês para ter o baseline da minha rede, fazendo 1 para 10 eu levaria 10 meses. Mas ao mesmo tempo também eu estou consumindo menos licença, eu estou com um software mais modesto aqui para começar o meu trabalho. Receber 1 para 10 é melhor que receber nada. Então, começar pequeno também dá. E quem sabe melhor os ativos que vão mandar esse tipo de informações, os flows e os logs, são os times de segurança. E, falando em feeds, a gente tem que pensar o seguinte, os feeds eles vão vir normalmente sem filtro. Cabe ao time de segurança fazer a filtragem ali, ou seja, se eu não tenho, por exemplo, um Palo Alto na minha rede, por que eu vou receber feed de IOC de Palo Alto? Não se aplica no meu ambiente. Então, fazer essa filtragem é muito importante para evitar uma tempestade de informação aqui, que às vezes a maioria não vai usar. Aí, já dando algumas dicas, né, o tempo é fundamental, principalmente para logs e flows. Todos os ativos eles deviam ter uma fonte de tempo, NTP, bem configurada, confiável, e todos deviam estar sincronizados. Isso é importantíssimo na hora que eu vou montar a timeline do meu incidente. Aconteceu tal coisa, depois tal coisa, até chegar no comprometimento final. Se eu tenho horários errados, isso complica demais para os times de segurança montarem o quebra-cabeça do incidente. Além disso, seria muito interessante que viesse a time zone, porque às vezes tem um servidor que está com o horário sincronizado, mas está numa time zone errada. Isso complica. Os logs, eles não têm padrão. Cada desenvolvedor coloca o log de um jeito. Um vai colocar o IP no início, outro no final, vai colocar o IP de uma anotação, vai colocar em outra. Então, é preciso conhecer de expressão regular para fazer a extração dos dados desses logs, para poder usá-los no futuro. Os flows já são padronizados. Eles usam alguns protocolos, por exemplo, IPFix, mas exigem que a minha ferramenta de agregação tenha
uma inteligência para decodificar esse protocolo, senão ele não consegue. Acaba sendo 0 ou 1, ou eu consigo ou não consigo. E já os feeds, eles, como eu falei, eles precisam ser filtrados e têm que ser acompanhados de contexto, para me permitir uma melhor análise deles. E aí, já partindo aqui para a conclusão, uma palestra bem rápida mesmo, a computação é uma ciência exata. Então, eu não posso ficar me dependendo muito do feeling do meu analista. Óbvio que o feeling é importante. O conhecimento prévio do analista é muito importante. Mas associar o conhecimento prévio com dados vai me trazer um resultado muito mais eficiente do que ficar só no achismo na rede. Então, a visibilidade de rede ela é fundamental no tratamento de incidentes. Os logs e flows, eles são fontes ricas de informação. Tem muito dado ali que está correndo pela rede e já são gratuitos. Os logs, eles já estão ali na rede, você já adquiriu junto com o sistema operacional, com a licença de sistema operacional que você comprou. Basta usá-los. Os flows, normalmente é só configurar lá no roteador, no switch, e você já vai receber os flows. Os equipamentos estão ali prontos para mandar informação, basta configurá-los adequadamente. Os feeds, eles têm, como eu falei, esse potencial na prevenção de incidentes. Então, eu preciso filtrá-los direitinho, ter o contexto deles, para que eu possa usá-los, por exemplo, já assim que eu receber um determinado feed, eu tenho um IOC ali de um endereço IP ou um hash, eu já usar para bloquear uma coisa que ainda nem chegou na minha rede, dentro de uma regra de IPS, por exemplo. Os logs, eles variam muito de aplicação para aplicação. Então, log de sistema operacional vai mandar um tipo de coisa, o log de firewall vai mandar outro tipo de coisa, o log de anti-malware vai mandar outro tipo de coisa. É muito importante que eu tenha em mente, na hora que eu estou apontando uma nova origem de log, que eu saiba exatamente o que eu vou fazer com aquilo. Se eu estou apontando log de firewall, eu quero saber quem está sendo barrado e quem está passando na minha rede. Tem que estar muito claro isso para mim, porque é aí que eu vou criar as regras de correlação lá no futuro e saber como que eu vou usar isso a meu favor no tratamento de incidente. E aí vem um pedido para os desenvolvedores. Criem aplicações que gerem logs relevantes. Eu já tive casos aqui que eu fui tratar um incidente, estava tendo um incidente dentro de uma aplicação, supostamente estaria sendo atacada, e o desenvolvedor veio pedir ajuda. A gente foi analisar e a primeira coisa que eu pedi, cadê os logs? E ele prontamente falou, eu tenho log de tudo aqui. Beleza, então vamos lá. Realmente ele tinha muito log. Ele tinha log até de qual função foi usada dentro da aplicação. Só que não tinha nenhum log falando qual usuário estava logado na aplicação naquele momento. Uma coisa muito básica. Ele tinha toneladas de log, mas o mais essencial ele não tinha. E o que ele queria? Que eu pegasse aquela informação no firewall. E essa informação não está no firewall. O firewall não conhece isso. Quem conhece é a aplicação. Para o desenvolvedor é muito fácil. Às vezes é uma linha de comando que ele vai colocar lá dentro do código dele para fazer isso. Então, por favor, desenvolvedores, criem aplicações que gerem logs relevantes. Foi uma palestra muito rápida, mas eu estou disponível aqui para a gente trocar ideias. Aqui nesse slide estão os meus contatos e o papo não precisa terminar por aqui. Só entrar em contato, beleza? Um abraço, pessoal.